Muitíssimo boa tarde a todos vocês. O Band Mulher está começando e eu abro o programa de hoje falando de umas coisinhas que todo mundo gosta, que dão um sabor e aroma especial aos nossos alimentos, os temperos. E que tal entender um pouquinho como eles foram parar na nossa mesa? Vamos ver? Os temperos fazem parte da nossa história e mudaram a nossa alimentação e o mundo. Pimenta do reino, cravo, canela, açafrão, noz moscadas, entre outros, já foram vendidos a preço de ouro. E para consegui-los, eram necessárias grandes expedições. Foram através dos mares que eles foram trazidos, grande parte da Índia, e por séculos eram utilizados não só para dar sabor, como também para conservar os alimentos e na medicina. Ainda bem que hoje podemos encontrar os temperos em qualquer mercado, padaria ou até pedindo emprestado na casa da vizinha. Fato é que esses condimentos tornaram nossa vida bem mais saborosa. Vocês não concordam? Concordo. Eu estou aqui com a chefe Cris Goulart e a gente vai falar um pouquinho sobre os temperos, como substituir, por exemplo, um pelo outro, no caso de faltar algum para aquele prato especial, enfim. O sal é benéfico ou não? Dá para a gente inventar algumas coisas gostosas sem ter que usar sal, por exemplo? Enfim, e ela vai ensinar para a gente duas receitas deliciosas. Seja bem-vinda, boa tarde. Tudo bem? Bom? Olha, isso é uma mesa maravilhosa, não é, Cris? Olha o cheirinho. Gente, olha o cheiro. Se desse para sentir, tô louca que inventem uma televisão que a gente consiga sentir do outro lado, né? É verdade. Aromas. Porque é um cheiro especial hoje nesse cenário. Cris, a gente está acostumada, eu vou começar fazendo essa pergunta, porque principalmente nós mulheres temos muita retenção. A gente sabe que o sal retém líquido. E se você exagera, lógico, no dia a dia, além que tem muita gente também com pressão arterial alta, enfim. Dá para cozinhar sem ter que usar muito sal? Dá para colocar alguns temperinhos que substituam o sal? Então, a gente também tem que ter cuidado com o excesso de tempero, tá? Por mais que eles tragam um aroma especial na comida, tudo tem que ter um equilíbrio. A melhor comida, a comida perfeita, é quando você consegue usar vários elementos e que nenhum roube o sabor do outro. Então, o sal, ele é necessário, mas ele tem que ser usado cada vez menos. O nosso paladar, ele vai se acostumando aos poucos com a diminuição do sal. E o que você pode estar usando, de repente, para estar substituindo? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa antes de você falar da substituição do sal. Deve existir um condimento que é o mais usado, né? Ou não? Ou vai depender muito de cada um? Porque também tem gente que vai colocando tudo e perde a mão, né? Exato, é isso que eu estava falando. Eu trabalho com comida há muito tempo, né? E uma das coisas que eu identifico é que quando você for provar um alimento, o sabor de cada coisa não pode roubar o sabor do outro. Então, você tem que ter cuidado com os elementos. Por exemplo, a pimenta do reino é um tempero muito forte, é o mais usado na cozinha do brasileiro, mas ele também em excesso, ele causa outros problemas. Então, tem gente que é alérgico à pimenta. Então, ainda não existe uma estatística que diga qual é o temperinho mais usado, tá? Mas o que a gente tem que entender é que na hora de cozinhar, é como se fosse uma alquimia, né? Você tem que ter o equilíbrio. Então, eu sempre dou uma dica. Quer cozinhar? Larga a colherzinha de dentro do sal. Você vai pegar o sal com a sua mãozinha, com o seu dedinho. Então, falando no sal de novo, dá a dica pra gente para não ter que usar tanto sal. Então, uma das coisas que a gente pode incorporar, que não tem aqui, são os verdinhos. O coentro, a salsinha, que dá um gostinho super especial na comida e que é super saudável. Agora, em relação aos condimentos, a pimentinha branca, ela é um pouco mais saudável do que a pimentinha preta. Então, se você quiser dar uma macerada numa pimentinha branca, até quando você amassa a pimenta para usar na hora, ela tem um cheiro, um aroma completamente diferente. Tá? Então, você pode reduzir um pouquinho do sal e aumentar um pouquinho a pimentinha. E você também pode usar um açafrão, que é super saudável. Adoro. Super saudável. E tem propriedades incríveis
incríveis, né? Se a gente Exato. colocar, se a gente pensar também, no último bloco, a gente vai ver também o que os temperos podem trazer de benefícios para a nossa vida. Agora, o que é que você vai ensinar para a gente hoje? Me fala. Então, a gente vai fazer um salzinho diferente. A gente pegou o sal do Himalaia, pegamos 3 tipos de pimenta. Pimentas coloridas, a branquinha, a vermelha e a pimenta rosa, né? E a pimenta preta. Trouxe aqui o orégano, que ele é muito aromático. Amo orégano. Tá? E a gente também tem um alho aqui desidratado. Eu não trouxe o alho frito porque o sabor é diferente. Eu prefiro o alho desidratado. Daí você vai ensinar a gente agora o passo a passo. Esse sal diferente que você vai nos ensinar a fazer vai ser para temperar saladas. Dá para usar em outro tipo de prato? Ou especificamente para salada? Não, ele é incrível. Ele é um coringa na cozinha. Uau! Ele é um coringa. Então você vai pegar um bifinho, pode ser de frango, pode ser de carne, pode ser suíno. Você vai colocar lá na sua frigideira com um fio de azeite, vai espremer o salzinho em cima, tá super temperado, perfeito. Você não precisa colocar mais nada. Mais nada. Então vamos lá? Sim. O que é que a gente vai precisar? E qual o primeiro passo? Eu tenho aqui 200 gramas de sal do Himalaia, que pode ser substituído pelo sal branco, sal grosso, que aqui a gente fez com... o temperinho já tá pronto. Esse aqui já tá prontinho. E bonitinho, hein? Você Super fez, fofinho, colocou né? fofinho, você fez, colocou aqui. E já tá pronto. Esse já tá pronto, vai pro moedor e vai direto pra mesa. Altas ideias. É o nome do meu buffet. Uau! Esse é meu, então. Vou roubar, Com certeza, com certeza. Gente, deixa eu te falar. Então, Altas Ideias é o teu buffet e você tem também um canal, não é? No YouTube? Isso. O nosso canal que eu estou relançando se chama Pitadas de Empreendedorismo. Porque eu acredito que muitas das pessoas que trabalham com buffet, com festas, eles trabalham tanto que às vezes não tem tempo para se dedicar a aprender como gerir o negócio. Então, no canal eu dou várias dicas de gestão para quem tem um negócio de buffet. Completamente diferente. Muita gente se perde por saber o ofício, mas não sabe administrar, não tem, né, a expertise na administração. Adorei sua ideia, depois a gente vai saber mais, porque ela vai ensinar uma receita agora, mas no último bloco do programa ela vai voltar a ensinar, para ensinar a fazer um azeite completamente diferente, especial, não é? Maravilhoso. Então, olha só, aqui a gente tem 200 gramas de sal do Himalaia, eu vou colocar uma colher de pimenta do reino, uma colher de cada coisa. Pimentinha branca, pimenta rosa, orégano, uma colher de orégano e uma de alho. Todos esses itens juntos e misturados, eles duram de 3 a 5 anos. Você pode comprar, sei lá, meio quilo de sal, 1 quilo de sal, fazer toda a sua misturinha e aquele sal vai durar por muito tempo. Você não precisa se preocupar porque ele não perde a validade facilmente. Se você achar que falta alguma coisa... Com relação à conservação, também você coloca no vidrinho aqui no recipiente e pode deixar... Fechado, lacrado. Fechado, não precisa de geladeira. Não precisa de geladeira, só não pode entrar umidade. Uhum. Eu vou botar um pouquinho mais de alho. Se você gosta mais de pimenta preta, por exemplo, você pode adicionar. E eu vou colocar um pouquinho mais de orégano. Agora, Cris, vai a seu gosto, tá? Você usou aí o sal do Himalaia. A gente sabe que existe uma moda muito grande agora, né? Com relação a esse sal. É realmente benéfico ou não? Ainda não foi comprovado? Como que funciona? E esse é um sal que foi descoberto no Paquistão. E não existe hoje uma pesquisa científica direcionada para essa conclusão, que ele é mais benéfico ou não. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que ele tem um pouco menos de sódio, mas ainda não existe comprovação científica. Então ele salga menos? Ele tem um pouquinho menos de sódio, por isso ele salga um pouco menos. Mas você pode usar o seu sal da sua casa sempre
identificando que você tem que ir diminuindo aos pouquinhos para o teu paladar e acostumando. Agora, uma dica boa e vale falar é para, se você achar, né, mais caro o sal do Himalaia, que é um pouquinho, bem, né, caro. Então, o que acontece? Se você acha que não tem, tô meio sem grana, não vou conseguir comprar o sal do Himalaia, você pode usar o sal comum, ou tem uma dica que a gente estava conversando antes de começar o programa, que você pode pegar o sal grosso, por exemplo, se você quiser, triturar e usar, refiná-lo e usar, porque é mais saudável do que o sal refinado, não é? Exatamente. Então, é uma dica legal, econômica, para que você tenha um sal mais saudável em casa. Então, e aí, a gente vai pegar um moedor, aquele que você já deve ter em casa, enfim. Esse aqui não foi caro, tá, gente? É super, super barato ter um saleiro desse em casa. A gente vai alimentar ele. Faz um pouquinho de bagunça. E daí você pode usar, não é, Cris? Para vários pratos, salada. Por o que você falou, quiser. Se você chegou agora, ela já tinha explicado, a gente vai falar de novo. Uma carninha, coloca esse tempero, já está pronta, não precisa adicionar mais nada. Enfim, é um coringa da cozinha. Eu acredito que sim, é muito simples. Você vai parar com aquele processo de, puxa, eu tenho que chegar mais cedo para temperar carne, para temperar o peixe, não precisa mais. Descongelou, coloca o bifinho lá para grelhar e aí você tem todos esses temperinhos aqui dentro. Saudável. Agora eu vou provar esse tempero, Cris. Sério, então vou montar uma saladinha para você. Aqui, não é? Eu adoro salada, é saudável. Vamos lá, Cris. Você trouxe aqui para colocar também? É isso ou para fazer o azeite, né? Então, isso. Já... A Tininha tá falando, já queria ir pro último tempero. Não, Tininha, é que eu gosto de azeitona. Tempera e vamos provar. Se você quiser pegar o azeitinho também, não tem problema nenhum. Vou querer, tá, Cris? Só ainda não tá temperadinho. A gente vai preparar ele ainda. Assim? Como que coloca esse? Só virar. Só virar? Ainda tem outros itens que você pode colocar aqui, como alecrim, que eu vou usar no azeite. Eu não quis fazer a composição do alecrim aqui no sal. Muito bom. Fica diferente. Diferente. Não é apimentado. Não é tão salgado. E para quem pensa, tem muita pimenta. Não tem. Muito bom. E aí, o que você também pode usar? Semente de coentro, semente de mostarda. E aí você pode ir criando, dentro dos temperos que você gosta, o seu próprio sal personalizado. Maravilhoso. Adorei a diquinha aqui também. No último bloco, aliás, a Cris vai continuar com a gente. Ela volta para ensinar para a gente mais uma receita, né? Como temperar um azeite, que também é maravilhoso e não pode faltar, é super saudável, é muito bom. Combinado? Combinado. Adorei. Então, até já, tá bom? Até. A gente vai para o intervalo rápido agora. Daqui a pouco a gente volta, porque hoje ainda nós vamos falar na saúde da tireoide. Nós vamos aprender como dar também remédio para as nossas crianças, porque olha, vamos combinar. Eu que sou mãe, a gente sabe do trabalho que às vezes os pequenos dão na hora de tomar um remedinho. Então a gente tem dica aí, não sai daí, a gente volta já. Nos nossos pés, a gente tem um mapa de todo o nosso corpo. Por isso, quando a gente massageia os pés, é como se a gente estivesse fazendo uma massagem no corpo inteiro. Por isso, essa prática é tão eficiente e eficaz contra o estresse. Ingredientes para o escaldapé: sal grosso, lavanda, hortelã e óleo essencial de hortelã. Para começar o escaldapés, a gente começa pelo sal grosso, porque ele equilibra, traz aquela sensação de leveza. O sal contribui para drenar o excesso de líquidos e reduz o inchaço. Depois a gente coloca a lavanda, que é antisséptica e calmante, e o hortelã. Começa misturando um pouco com as suas mãos, já mentalizando o relaxamento e o bem-estar que você vai ter fazendo esse escaldapés. Por cima desse preparo, o segredo final: bolinhas de gude ou pedrinhas que vão massagear os nossos pés na hora do escaldapés. É só pressionar seus pés sobre elas e relaxar. Coloque água quente e adicione 5 gotinhas de óleo essencial de hortelã, que
tem uma propriedade de relaxamento muscular. Agora é só aproveitar. Na hora de finalizar, aproveite para massagear mais um pouquinho seus pés com a própria toalha. Outra alternativa fácil e eficiente para o escaldapés é uma mistura de sal grosso com vinagre de maçã na bacia de água morna. A acidez do vinagre restaura o equilíbrio e o pH das unhas e é excelente para a pele. Sinta-se uma nova pessoa, porque aproveitar cada momento é importante e faz bem. Um beijo! Estamos de volta e ela atua diretamente no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, na regulação de ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional. Eu estou falando da tireoide. Você sabe onde fica? Se eu não me engano, é aqui, é o problema que temos aqui no pescoço. Não, é tipo um óvulo, uma coisa que fica inchada, uma veia, né? Que pode ser que fique inchada, não sei. Não tenho noção. Sei, na garganta. Sei, que tem uma relação com ela de alguns anos mais próxima, porque através de um burnout de trabalho eu fui descobrir que eu tinha um hipotireoidismo de Hashimoto. Então eu mesma gerei a doença em mim. E desde então passei a cuidar com o maior carinho dela e entender melhor dela, estudar o que eu preciso comer para melhorá-la. Eu uso um medicamento todo dia de manhã, em jejum, para que ela possa produzir os hormônios corretos, né? Na época eu perdi bastante peso, não entendia porque eu estava tão cansada. E aí fui investigar e percebi que era isso e fui obviamente no médico para ver o que era exatamente e comecei a me cuidar e hoje eu tenho uma relação ótima com ela, tudo em dia. Bem, dizem que quem tem hipotireoidismo engorda, comigo isso não aconteceu, acho que às vezes acontece um pouco uma desculpa para as pessoas se encostarem nisso, mas de toda forma, para mim, cuidar disso é algo importante na minha vida, porque a tireoide é a minha melhor amiga hoje. Pelo jeito, muitas mulheres sabem onde fica a tireoide, mas talvez não saibam sobre a importância dessa glândula para o nosso corpo e como devemos cuidar dela. Para falar no assunto, eu recebo aqui no estúdio a endocrinologista, a doutora Rosita Fontes, a nutricionista Bruna Lírio, que está aqui com a gente também, e a Ana Cláudia, que descobriu que tinha um câncer na tireoide. Aliás, um só não, eram 2. Ela teve que retirar a tireoide, passou pelo tratamento e hoje toma os hormônios regularmente. E agora está aqui para contar a sua experiência para a gente. Boa tarde, sejam bem-vindas. Doutora Rosita, é tireoide ou tiroide? Porque muita gente tem essa dúvida, né? Boa tarde. Boa Primeiro, tarde. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você, com a sua equipe. Muito obrigada. Com a Bruna, com a Ana Cláudia, com os telespectadores. Pois é, ambos estão corretos. Tireoide está correto, tiroide está correto também. Então as pessoas podem ficar à vontade de usar ambos os termos. Agora, por que a tireoide é uma glândula tão importante? Porque ela é responsável, como você falou no início, por praticamente todas as funções do organismo. A gente, começando desde o recém-nascido, pelo desenvolvimento neurológico, aliás, desde o fetinho, ainda no útero da mãe, já é responsável pelo seu desenvolvimento. O recém-nascido, desenvolvimento neurológico importantíssimo, por isso a preocupação tão grande com o hipotireoidismo neonatal. O desenvolvimento da criança, o crescimento, depois no adulto, todo o desenvolvimento neurológico também, a memória, o funcionamento do coração, a pele, o intestino, o funcionamento do organismo todo, passando inclusive pelas emoções. Ana Cláudia, como que você descobriu que tinha um câncer na tireoide? Então, na realidade não fui nem eu, né? Porque eu tinha as minhas filhas gêmeas, 2 aninhos e pouco. A gente corria atrás de criança, a gente vai, cansa, emagrece. Porque criança, correr atrás de criança, cansa. Para mim era isso. Até que minha mãe viu uma bolinha no meu pescoço e falou assim, estranho, você tá com um caroço. Aí eu me dei conta e fui procurar
um médico para ver o que era a bolinha. Ô Bruna, fala pra gente, alguns alimentos, boa tarde, seja bem-vinda, fala pra gente, alguns alimentos ajudam no controle, na saúde, regular a tireoide? Sim, então, tem na verdade alguns micronutrientes que são importantes, né, para o controle da tireoide, na verdade para o funcionamento de um modo geral. Um deles é o iodo, né, que é a partir dele que a gente consegue, né, formar o T3, o T4, enfim, que são bem importantes também. E aí o alimento que a gente tem mais disponível seria o sal, né, que o sal ele é iodado, apesar de ter tido algumas modificações recentes na quantidade de iodo, né, presente no sal, ele ainda é a principal fonte aí que a gente tem, porém tem que ser consumido também com moderação. Pois é, eu ia te perguntar, porque o sal, ele traz vários problemas de saúde, né? Então, mas no caso da tireoide, ele é benéfico, lógico que controlado. Isso, justamente, a questão é a quantidade, por isso até que eles reduziram recentemente a quantidade de iodo, porque eles estavam observando que tinham muitos quadros sendo desenvolvidos, né, em relação à tireoide, talvez proveniente do excesso, porque o brasileiro ele consome muito sal. Então, se ele consumisse a quantidade que seria o recomendado, talvez não tivesse acontecido tudo isso. Mas como o brasileiro ele consome mais do que o dobro da recomendação, que a recomendação do sal é 5 gramas por dia, o brasileiro consome em torno de 12. Gente, então mais acaba que o dobro, consumindo né? Isso. Então acaba consumindo demais, e aí por isso teve essa modificação realmente. Olha, eu volto já com você aí pra gente mostrar, eu já vi que tem umas coisinhas gostosas ali que eu adoro, enfim. Doutora Rosita, quais são os problemas mais comuns na tireoide? O mais comum de todos é o hipotireoidismo, é bastante frequente. O hiper também é em seguida, os nódulos de tireoide, aliás, depois do hipotireoidismo, os nódulos de tireoide, o hipertireoidismo, menos frequentemente as tireoidites. Ana, qual foi o seu problema? Aí você estava comentando com a gente, você descobriu, como é que foi? Primeiro descobri que você tinha um problema sério, com 2 bebês para você cuidar. Como foi isso para você? Assim, aí passa pelo médico, você recebe um diagnóstico de câncer. Assusta. É verdade. Por mais que o médico diga que se eu tivesse que ter um, seria esse que é bonzinho. Por que falam isso, doutora? Se eu tivesse que ter um câncer, esse é o mais tranquilo, digamos assim, que é na tireoide, que não é, né? Você tem um câncer, não é, Ana? Sim. Tem um câncer, vai ter que mudar de vida. Em alguns, no seu caso, você toma remédio, não é isso? Para repor a função da tireoide, não é isso? Mas por que falam? Porque é um câncer que é fácil de curar? Um câncer chama câncer porque é uma doença maligna, né? Mas ele tem, comparado com outros cânceres que ocorrem no organismo, ele tem uma evolução mais lenta. Então, é por isso que se fala isso. Se fosse para escolher, você não teria nenhum. Não teria nenhum, né? Exatamente. Mas ele, comparado com outros cânceres mais agressivos, ele tem uma evolução bem lenta. Então, você pode decidir com calma como você vai tratar o paciente, o paciente pode tomar suas providências de como vai. Então, a pessoa que tem filhos decidir com calma operar. Na maioria dos casos, existem também poucos casos mais raros de carcinomas de tireoide com comportamento mais agressivo, mas não é a maioria. Agora, para cada um paciente homem, existem 8 mulheres com câncer na tireoide. Por quê? Que isso também veio pra gente, né? A gente já tem tanta coisa, doutora, é TPM, tanta coisa que a mulher, lógico, tem mais. Por que também na tireoide nós, essa quantidade, nós somos privilegiadas nisso? Com todas as doenças de tireoide. Gente, com todas, né? Ocorre mais nas mulheres. Na maioria das doenças de tireoide, que são autoimunes, né, as doenças autoimunes ocorrem mais nas mulheres. E no câncer de tireoide também ocorre mais na mulher. Não se sabe bem por que essa tendência ocorre mais na mulher. Hormônios que a gente tem, né? Porque um aspecto nós temos um problema hormonal maior, do estrogênio. Talvez, não se sabe exatamente por quê. Mas também porque a mulher tem mais nódulos. Então, a doença tem mais nódulos de tireoide na mulher, mas quando tem um nódulo no homem, a chance de ser câncer é maior. Então, se você for ver no todo, a quantidade de câncer vai ser maior. Mas se você pegar só os nódulos,
tem uma chance maior de ser câncer no homem. Então, está meio pau a pau ali. Ô, Ana, você descobriu que tinha um tumor na tireoide, né? Tirou um pedaço da tireoide. Depois você descobriu que tinha mais um, aí teve que tirar todo o resto da tireoide. Primeira vez. Me conta. Diagnóstico de tumor na tireoide, tirei parte dela, metade. Anos depois, tudo novamente. Outro tumor. Quanto tempo depois? Outro tipo de tumor. Uns 17 anos depois. Essa reincidência é normal? É comum, doutora? De um mesmo tipo de câncer pode ocorrer. Não é comum, até porque não é comum, o câncer de tireoide não é comum. Mas 2 tipos diferentes, não sei se foi feita revisão de lâmina do primeiro caso, foi feita, né? Sim. É bastante incomum, tem um tipo num lobo e o outro tipo de câncer no outro lobo. Então foi... Mas a Ana tá aí, né? A gente vai falar daqui a pouco, saber como que ela vive, né? Após esses 2 aí problemas seríssimos, mas está aqui para nos contar a história. A gente vai para um rápido intervalo, depois a gente vai continuar aqui falando sobre esse assunto e vamos saber quais são os outros alimentos benéficos para nossa tireoide com a Bruna. Enfim, a gente volta já e eu te espero. Estamos de volta falando sobre a tireoide. Eu continuo aqui com a endocrinologista, a doutora Rosita Fontes, a nutricionista Bruna Lírio, que vai falar agora pra gente quais são os alimentos benéficos para nossa tireoide, e também com a Ana Cláudia, que teve um câncer na tireoide e está contando essa história pra gente aqui no Band Mulher. Bruna, já vi que tem castanha do Pará aqui que eu adoro. Sim. É bom? Muito. Na verdade, a castanha do Pará ela é fundamental, porque ela tem selênio. Na verdade, é o alimento que a gente tem mais rico em selênio, né, disponível, e ela atua principalmente na conversão de T4 para T3. Quantas por dia a gente então, pode? Na Porque verdade, se pudesse, eu comia várias. É um problema, a Mas questão. tem uma quantidade certa, não é? Sim, por quê? Na verdade, uma já seria o suficiente. O que os estudos estão mostrando é que, dependendo de onde seja cultivada a castanha, a quantidade de selênio está oscilando muito. Então, ela pode estar variando entre 111 a 300 microgramas em uma castanha. E a recomendação máxima seria 400. Então, a gente realmente precisa controlar, consumir muitas. Não é tão interessante que tudo em excesso também. Verdade, não vai ser... é prejudicial. Exatamente. Nós temos aqui castanha de caju. castanha de caju também, que é bom, uma hein? delícia, né? Acho que ela gosta mais. Eu gosto. Gosto bom. mais. A castanha de caju, ela é rica em zinco e ela tem a mesma função. Na verdade, o zinco e o selênio, eles atuam juntos na conversão de T4 para T3. Então, é bem interessante também. Além de também ter um pouquinho de ferro, que é o que eu vou falar agora também, por isso que eu trouxe feijão. Feijãozinho preto. Justamente. Na verdade, tanto o feijão quanto a castanha, os dois têm zinco e ferro, né? Então, é bem interessante porque o ferro, na verdade, ele vai atuar... Você trouxe o feijão preto, mas Sim, qualquer feijão, qualquer feijão, né? Qualquer feijão, tá? O ferro, na verdade, ele transporta, uma das principais funções é transportar oxigênio. E aí, para a glândula da tireoide, enfim, para tudo funcionar bem, esse transporte ele precisa estar feito da melhor forma possível. Então, se você tem uma deficiência, por exemplo, de ferro, você também pode prejudicar o funcionamento da sua tireoide. Então, se a gente colocar, né, se a gente tiver, na verdade, uma alimentação saudável, a gente colocar esses alimentos que você, lógico, o sal na quantidade certa que a gente já consome, né, a castanha do Pará, uma por dia, a castanha de caju, o feijão, a gente já está fazendo aí um benefício grande para a nossa tireoide, não é isso? Agora, tem uma outra coisa que eu acho bem interessante a gente destacar, que é o consumo das brássicas, né, que é couve-flor, brócolis, o repolho, porque ainda é muito falado que teria que ser evitado durante o hipotireoidismo, mas os estudos mais recentes estão mostrando que não, que para ter esse efeito bociogênico que a gente chama, né, a gente teria que ter um consumo de 1 quilo por dia e a gente, obviamente, não faz esse consumo todo. Então, acho bem interessante a gente destacar isso também. Olha, Bruna, muito obrigada pela sua participação. Sempre bem-vinda, tá, ao nosso programa. Obrigada, querida. Doutora, fala pra gente, uma pessoa com câncer na tireoide, como foi o caso da Ana, tem algum sintoma? Como que funciona? Dá para saber?
Dificilmente. A maioria dos casos que nós diagnosticamos câncer é o paciente que vem com um nódulo e na investigação nós vamos fazer uma ultrassonografia, se for necessário nós vamos fazer a punção por agulha fina e, se necessário, fazer a cirurgia. É uma série de procedimentos, de passos, né, até chegar ao diagnóstico do câncer. Então, por isso, a orientação que nós damos, inclusive para vocês, telespectadores, detectou um nódulo, procure um endocrinologista para que ele proceda à investigação. A maioria vai ser benigna, a grande maioria é benigna. Agora, nós temos algumas crenças, né, sobre a tireoide. Muitas. Nós vamos ver agora. Eu gostaria que vocês comentassem comigo. Doutora, por favor, Ana, pode vir para cá também? O que é verdade, o que é mito com relação à tireoide, né? Mito ou verdade? Por favor, doutora, pode comentar. Vamos lá. Hipotireoidismo é muito comum. Sim. Inclusive aqui no Rio de Janeiro tem estudos, nós fizemos um inclusive no Instituto de Diabetes e Endocrinologia, encontramos em 12% das pessoas que nós fizemos num estudo na população ali na Cinelândia, população que estava passando ali pela Cinelândia. Tomar hormônio da tireoide emagrece? Não. É mito. Tem gente fazendo isso, né? Você sabe, não é, doutora? Não é uma conduta adequada. Totalmente errado você tomar um hormônio para emagrecer. Isso, vai gente, fazer mal para o coração, vai perder cálcio dos ossos. Exames de sangue apontam problemas na tireoide. Mito ou verdade? Sim. Sim, verdade. Você fazendo o TSH pode detectar que existe um problema da tireoide. Não se faz em todo mundo. Mas em pessoas idosas você pode detectar, considerando valores adequados de TSH para a idade. Qualquer pessoa que tenha nódulos na tireoide deve removê-los? Não, mito. Mito também. Pequenos nódulos, nódulos benignos, podem ficar ali quietinhos. O importante é detector ir ao médico para analisar. De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer exames, até para o acompanhamento, né? Olha, depende do tipo de nódulo. Se ele é benigno, você pode acompanhar inicialmente anualmente, depois de 2 em 2 anos e depois, se ele não cresce, até deixar de acompanhar. O médico vai fazer essa indicação da periodicidade. Qual o primeiro sintoma que a pessoa tem para dizer estou com um nódulo, por exemplo? Geralmente é uma história como a Ana Cláudia Como é que você contou. descobriu, Ana? Então, minha mãe percebeu uma bolinha no pescoço e foi o que me fez levar a procurar o médico. Isso, a maioria das vezes não tem outro sintoma que não seja aparecer um carocinho. A maioria das vezes é só muita isso. gente não tem nada, né? Doenças da tireoide afetam a gravidez? Sim, muito importante. Doenças da tireoide afetam ao ponto de nós precisarmos mudar as doses da medicação na gravidez. Por isso nós recomendamos todas as pessoas, assim que descobrirem a gravidez ou assim que pretendam engravidar, procurar um endocrinologista para ajuste da medicação. Crianças não têm doenças na tireoide? Tem sim. Tem. Então, não é para sair procurando doença de tireoide na criança, mas o pediatra ele vai perceber se houver alguma anormalidade e encaminhar para o endocrinologista. É genético ou não? Não é genético, mas existe uma tendência familiar. Então, o pediatra vai estar atento quando ele faz a história familiar, ele já vai estar ciente, vai estar atento se ele detectar alguma anormalidade, vai encaminhar para o endócrino. Doutora Rosita, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Valiosa para que a gente possa ter cuidado, acompanhar, sempre fazer os nossos exames, que é importantíssimo. A alimentação saudável também é fundamental, não é? Isso mesmo. Olha, muito obrigada. Ana, parabéns, né? Tá aí, Obrigada, passou, foi difícil, sim. hein? Todo dia. Susto, 2 sustos, né? Mas hoje tá aí. Suas filhas estão com quantos anos? Seus filhos? As Filhos ou gêmeas, filhas? São as gêmeas? gêmeas, na época estão com 28. Uau! Que beleza. Uau! Olha aí, a Ana aí bem, super, né? Em forma, Aí a minha maravilhosa. bebê mais nova com 20. Olha, parabéns, Viu? tá? Que Deus te abençoe. Ó. Obrigada. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, já que a gente estava falando de crianças, né? A gente vai saber o seguinte, em alguns casos é angustiante para pais e mães darem remédios aos filhos, né? Eu tenho um em casa que era mais facinho, ele sempre foi bonzinho, mas alguns sobrinhos era uma luta, assim, eu tenho conhecidos também que é uma luta, a gente sabe disso, muitas crianças não
aceitam. Nós recebemos um vídeo da Adriana, que é mãe do Máximo, de 10 anos, e vai falar dessa dificuldade para a gente. Na sequência, a pediatra, a doutora Liliana Cristina, vai nos ajudar a acabar com esse pesadelo. Vamos ver. Boa tarde, Gardênia. Eu sou a Adriana, mãe do Máximo, e ele é um menino muito fofo, mas que me dá bastante trabalho com relação aos remédios, né? Por quê? Porque ele tem o pacote IT, que eu chamo, né? Sinusite, bronquite, rinite, e com isso ele tem que usar vários produtos, né? Vários medicamentos para fazer lavagem no nariz, fazer inalação, e às vezes ele tem que tomar também os antibióticos. Os antibióticos é difícil porque ele reclama do gosto, né? Ele fala que tem um sabor horroroso, que ele não precisa daquilo e não sei o que lá. Uma dica primeira importante é o seguinte: você pode, antes de dar o medicamento, oferecer um pouquinho de gelo raspado para a criança ou um picolézinho de fruta, porque a criança, no momento que coloca na boca, o gelado leva assim um certo adormecimento das papilas gustativas. Então a criança tem uma menor percepção de sabor. Uma outra dica importante é você sempre colocar a criança numa posição adequada para receber o medicamento, sempre sentadinha, com a coluna ereta, para não ter o risco de engasgar. E oferecer o medicamento, preferencialmente, geralmente para a criança o medicamento é líquido, colocar ele antes na geladeira um pouquinho, porque do mesmo jeito, ele estando geladinho, ele vai diminuir também a percepção do paladar do sabor do medicamento para a criança. Então oferecer o medicamento gelado é uma dica boa. E eu sofro um pouco com isso, sabe? Porque eu não quero brigar com ele. Ele tem que entender a necessidade de tomar esses medicamentos, de tomar esses cuidados, né? Então, agora, o que eu faço, né? Eu vou conversando com ele, sabe, quando vai parar no hospital, olha, você vai ter que tomar remédio. E às vezes eu tenho, né, que fazer um suborninho, né? Fazer o quê? Mães e pais, quando forem dar o medicamento, uma coisa muito importante é passar tranquilidade e segurança para a criança. A criança tem que entender que você, mãe e pai, estão com uma atitude positiva, que dar o medicamento é uma coisa que visa cuidar da criança, melhorar a saúde da criança. Então a atitude é muito importante nesse aspecto, passar tranquilidade. Nas crianças um pouquinho maiores, você pode explicar que o medicamento é para melhorar a tosse, melhorar a febre, vai fazer ela se sentir um pouquinho melhor. Só dá o medicamento, gente, quando for estritamente necessário, sob a orientação adequada e um diagnóstico de um médico, de um pediatra. Jamais se automedicar e procurar ficar atento à dose prescrita pelo médico e aos intervalos da medicação. Então é isso. Eu espero que tenha podido contribuir com vocês e fico por aqui e estou à disposição para uma próxima vez a gente se encontrar. Doutora Liliana, muitíssimo obrigada pelas dicas. E Adriana, eu imagino a luta, mas tá aí. Tem dicas para facilitar, para que os nossos pequenos sejam medicados de uma forma mais tranquila. A gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco, a gente vai receber aqui a chefe Cris, que vai ensinar pra gente mais uma receita aqui, um azeite com um temperinho delicioso. Eu te espero, até já. Voltamos! E como eu prometi a vocês no primeiro bloco, a chefe Cris Goulart voltou para ensinar para a gente agora uma receita de um azeite maravilhoso. Olha, se o sal ficou bom daquele jeito, imagine agora o azeite. Até porque a gente tem aqui uma mesa deliciosa, uma mesa cheirosa. E a gente está mostrando aqui como que a gente pode substituir alguns temperos, levando também mais saúde à sua mesa, não é isso, Cris? Exatamente. Com esse azeite que a gente vai fazer, por exemplo, você nem precisa colocar sal na sua salada se você não quiser. Porque ele é tão aromático, ele é tão temperadinho, que vai ter... Eu, por exemplo, eu amo comer salada sem sal. Eu gosto de sentir o gosto da cenoura, o gosto dos legumes, o gosto da alface. Então, e tem gente que gosta disso também. Então, com esse azeite aqui que você vai deixar lá dentro da sua geladeira por um longo tempo, ele tem longa durabilidade e ele é perfeito e extremamente saudável. Ô Cris, existe um tempero que tira muito o gosto da comida, assim? Que você, por exemplo, use e as pessoas só sintam mais aquele tempero? Por exemplo, eu acho que o alho é esse tempero que, em demasia, ele acaba roubando um pouco o sabor dos outros alimentos.
Embora eu ame alho, mas... Também amo, Cris. Eu acho que com alho tudo fica mais gostoso. Enfim, a gente tem uma tabela aqui. E vamos falar do alho, então, já que a gente estava comentando. Sim. Quais são as propriedades do alho? Gente, eu amo, acho que é por isso, assim, às vezes eu fico doentinho, uma gripinha bobinha, aquela coisinha mais assim, doente mesmo, olha, é muito raro. Acho que a minha saúde é muito boa, eu como muito alho, limão também, a gente sabe, né, Sim. das propriedades benéficas. Enfim, olha o alho. Fala pra gente, antioxidante, digestivo. Ele melhora a circulação, purifica o sangue e ele também tem uma questão que muitas pessoas não sabem. Ele também é um antibiótico natural. Pois é, você contou até a história, né? A lenda que existe de uma peste nos Estados Unidos, não foi isso? Isso, na época da peste negra, teve uma tribo de índios que não foi contaminada pela peste negra e eles foram estudar o que eles tinham consumido durante esse tempo que a peste negra não tinha pego aquelas pessoas e eles descobriram que eles comiam muito alho e eles descascavam o alho e comiam. Então isso imunizou eles de uma catástrofe que estava acontecendo no país. Maravilhoso, adoro, eu acho uma delícia, enfim. Açafrão, antioxidante, anti-inflamatório e auxilia no combate à prisão de ventre. Eu acho que o açafrão, ele é um tempero perfeito. Ele pode ser usado tanto no frango quanto no arroz. E ele também tem uma questão que é a seguinte, por exemplo, eu tive chikungunya, né? E o médico mandou eu comer bastante açafrão, porque ele era anti-inflamatório. Então, ele era um remédio natural para quem estava tendo esse problema de chikungunya, que inflama as articulações. Então, ele foi indicado para mim, pelo médico, para eu comer tudo com açafrão. Olha que incrível. Agora, desses temperos que nós temos aqui no UOL, qual que a gente não pode combinar, que não dá certo? Por exemplo, o coentro. Ele é incrível para ser usado no peixe. Os nordestinos usam muito coentro no frango. Ele ou é amor ou é ódio. É verdade, porque é bem forte. Pronto. Então no Nordeste, nós usamos coentro em quase tudo. No feijão, no arroz, na carne, em quase Final tudo. de semana eu fiz um churrasco de carne de sol e fiz baião de 2 lá em casa. Então eu enchi o baião de 2 de coentro, olha. O povo lá ficou feliz. Ai, Renatinha, me convida da próxima vez, Tá bom, hein? pode deixar, já tá convidada. Alecrim. O alecrim, ele tem um sabor especial, mas em excesso, ele rouba também o paladar de todos os outros temperos que você colocar. Agora, a gente nem falou, gente, dos benefícios do coentro, né? Que é antioxidante, digestivo, auxilia no tratamento da ansiedade. Olha que coisa boa. E moderador de apetite. Olha, amei essa história. Agora, se eu comer coentro, eu vou comer mais ainda. Tem horas que eu tô com uma fome, fico lá me segurando. Então, agora vai no coentro. Olha, essa informação eu não tinha, porque... Gente, que delícia! Quanto mais a gente come aquela comida com bastante coentro, mais a gente quer comer, né? Pois é, então. Porque dá vontade de comer mais, né? Mas eu não sabia que moderava. Nem eu, pra mim é uma novidade. Vou querer, então, vou comer mais. Alecrim, digestivo, antioxidante, ativador da circulação sanguínea, que é muito bom, antidepressivo também, isso eu já sabia. Sim. E antisséptico. Então, quando a gente hoje, o nosso azeite vai ter alecrim. Mas, por exemplo, tem uma amiga que usa o alecrim para perfumar a casa. Ela compra o álcool de cereais, coloca num borrifador, coloca alecrim dentro. Então, dá um cheiro incrível na casa e a gente só usa ele geralmente na comida, mas ela teve essa incrível ideia e a casa fica com super perfumada. Maravilhoso. Agora, rapidinho para você fazer o nosso azeite, olha, canela é digestivo, antioxidante, previne a osteoporose, que é importantíssimo, controla a pressão sanguínea e alivia os sintomas da menopausa. Para nós, mulheres, é incrível esse aí. E manjericão, digestivo, sedativo, abaixa a febre, não sabia, auxilia no tratamento às infecções bacterianas e parasitas intestinais. Bom,
Cebola, antioxidante digestivo, e as pimentas que a gente está aqui usando bastante, antioxidante, purifica o sangue, previne doenças do coração, trata obesidade e dores reumáticas. A obesidade deve ser porque pimenta é termogênico também, né? Alguns temperos aqui são termogênicos, agora tem que ter cuidado, porque para quem tem pressão alta não pode. Vamos lá, o azeite. Essa folhinha verde, isso é manjericão. Algumas manjericão pessoas... eu adoro, inclusive adoro para o banho. Algumas pessoas não costumam usar o manjericão na salada, mas ele é incrível e dá um aroma super especial. Você quer incrementar a sua salada, você pode usar o manjericão salpicado, que dá um sabor muito especial. Agora, para o nosso azeite, Cris, o que é que você vai usar? Gardênia, a receita é muito simples. Eu trouxe aqui alho, azeitona e alecrim. A azeitona eu gosto dela macerada, igual o alho, tá vendo? Então eu vou colocar aqui. Na própria garrafinha do azeite você faz, né? Comprou um azeite, você vai montar na própria garrafa. Esse aqui é um azeite de boa qualidade, tá? Desculpa a bagunça, O que você fala? O que é que você fala um azeite de boa qualidade? Só que é para as pessoas entenderem. Olha, é um azeite com baixa acidez. Esse aqui, por acaso, é um azeite português que eu comprei, tá? Mas quanto menor a acidez... Como que a gente sabe, Cris? Qual é a dica? Tem na embalagem. Tem na embalagem. Tá? Então, eu amo o azeite português. Então, se você tiver que escolher, escolha um azeite português. E, de preferência, com baixa acidez. Tá certo? Então, eu gosto de colocar azeitona macerada porque ela solta um gostinho maravilhoso. Ô, Cris, essa questão de que o azeite extra virgem ele não pode ser aquecido porque vira óleo, é verdade? É mito? Como que é? Ele satura, isso é verdade. Tá? Então, o azeite, ele se mantém com as propriedades naturais dele. E saudável, E saudável, quando ele não é levado ao fogo, né? Eu sempre preparo, por exemplo, quando eu estou, né, vou cozinhar, que é bem raro. Eu gosto, mas é raro, enfim. Eu preparo a comida, quando desligo o fogo, aí eu coloco o azeitezinho por cima, tá certo? Sim, é isso que eu faço. Exatamente isso. De preferência, você pode usar uma frigideira antiaderente, tá? Você pode colocar um fio pode ser até o próprio óleo vegetal. Não entra na minha casa, Cris, por enquanto Você usa o quê? Sempre azeite. Sempre azeite? Mesmo no lugar do óleo, assim, se precisar colocar um fio, eu uso o azeite, mas e uso muito pouco, é muito raro ter fritura na minha casa, não tem. Mas aí quando precisa fazer alguma coisa, aí eu uso... Se você sente um pouquinho mais de necessidade de um pouco mais de azeite, você coloca. Sim, mas para fritar bem pouquinho. Exatamente isso. Tá pronto? Olha, ele fica super aromático. Bonito, né? E fica super bonito. Vamos provar isso aqui? Esse aqui é o garfinho. Adorei. Já tem aqui. Adorei. Vou provar com um tomatinho aqui. É só para colocar, né, Cris? Sim. E o salzinho, né? O sal, que é maravilhoso. Vê como é que fica a junção. Me sentindo a Kátia Fonseca, provando as coisas aqui. A Kátia come o tempo inteiro, hein, Kátia? Muito bom, Cris. Adorei, aromático, saboroso, saudável. Uma forma da gente ter mais saúde em casa, né? Usar menos sal. A forma que ela preparou ficou muito boa. Não vai precisar de muito sal, não. E o melhor, você pode fazer isso na sua casa. É verdade. É muito simples. E você vai dar uma cara linda na sua mesa de jantar com esse azeite temperadinho, com esse salzinho. Pronto. Olha, agora já que a gente está com essa diva aqui da culinária, eu vou chamar agora a nossa diva de hoje do programa. Vamos ver. Olha, eu gosto do look bem básico, macaquinho, com body, rasteirinha, cabelo bem assim solto, esvoaçante. Assim, bem básica mesmo, porque o verão tá pedindo, né? O calor do Rio de Janeiro pede muito coisa básica. Um macaquinho, um shortinho com uma blusinha, assim.
Eu sou diva, hashtag divando. Popozão, hein, Tassiana? Apareceu só o popozão da Tassiana ali agora. Menina, e ela é bem despachada, né? né? Despachada, a nossa diva de hoje. E você também pode ser uma das nossas divas aqui no Band Mulher. Um beijo, Tassiana, pra você. Cris, um beijo. Muito obrigada pelas dicas, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Pois é, a gente que te agradece muito. Se você quiser rever aqui as receitas que a Cris nos ensinou hoje, você vai no nosso canal do YouTube, dá uma olhadinha. A Cris também tem um canal dela. Qual é o canal de novo? Pitadas de Empreendedorismo. Uau, Pitadas de Empreendedorismo para vocês. Olha, bom, a gente vai encerrar o programa de hoje. Um dos assuntos de hoje foi os temperos, né, que a Cris ensinou aqui pra gente. A gente sabe que é mais ou menos como a nossa vida é, né? A gente tem dias que tá mais apimentado, né, Cris? Tem dias que tá insosso, sem graça. Exato. Tem dias que a gente precisa, né, dar um sabor maior. Enfim, a vida é exatamente assim. Tem dias que a gente tem que colocar um pouco mais de sal, outros dias tirar, pimenta, às vezes quando falta, enfim. Mas a gente sabe que com amor, determinação, força de vontade, a gente pode dar o sabor que a gente quiser à nossa vida. A gente que faz esse tempero, a gente que faz de uma forma diferente, é só a gente escolher, temperar com coisas boas para ter um dia diferente. A gente te deixa agora, mas amanhã a gente volta nesse mesmo horário com mais Band Mulher. Um beijo!